Olá, pessoal, bem-vindos. A análise de hoje nos leva para um reino de sonhos, segredos e muito poder. A gente recebeu aqui um material bem completo sobre o universo de Changeling the Creaming, que é um jogo de RPG, e a nossa missão é entender a aristocracia dele. Então, vamos mergulhar nessa teia social complexa das casas nobres, quem são, o que eles querem e, mais importante, qual é o preço que eles pagam por esse poder todo. Pois é. E o ponto de partida já é fascinante. Porque, assim, diferente do que a gente imagina, a nobreza aqui não tem nada a ver com dinheiro ou status no mundo humano, sabe? Um duque no sonhar pode ser, sei lá, um artista de rua no nosso mundo. O poder deles vem de um lugar muito mais etéreo, das lendas, das emoções. E isso cria uma dinâmica onde a identidade é super fluida e o poder é, assim, perigosamente instável. Exato. E o poder se organiza nessas casas nobres, que são linhagens que competem por influência num jogo de alianças, de traições. E essas casas, elas se alinham a duas grandes cortes, que são quase como filosofias opostas, né? De um lado, a corte Cili, que valoriza a tradição, a honra, aquele idealismo do verão. E do outro, a Ancile, que abraça a mudança, a paixão, a liberdade mais selvagem do inverno. São duas faces da mesma moeda mágica. E, bom, o palco está montado para o conflito. Ok, vamos desvendar isso então. Para entender o coração desse mundo, eu acho que a gente tem que começar pela Casa Fiona. As fontes pintam eles como a pura encarnação da paixão. Eles não fazem nada pela metade. Se amam, é com uma intensidade que é avassaladora. Se lutam, é com uma fúria quase poética. E as festas deles são lendárias, abertas para todo mundo, o que me parece uma ótima estratégia política. É uma estratégia brilhante. Mas essa paixão toda é a maior força e, ao mesmo tempo, a maior fraqueza deles. Em termos de jogo, a qualidade deles é que são imunes a qualquer tipo de intimidação, seja mágica ou não. Você simplesmente não consegue amedrontar alguém que vive, no auge da emoção. O problema, a falha trágica deles, é que essa mesma intensidade impede que eles recusem um desafio. Qualquer desafio. Espera aí, então. Se um rival quiser levar um nobre da Casa Fiona para a ruína, é só desafiar ele para algo impossível ou suicida e ele não pode recusar. Isso não transforma eles em peões perfeitos no jogo de intrigas das outras casas? Inspiradores, mas são incrivelmente fáceis de manipular por quem entende a natureza deles. Um sussurro de "eu duvido que você consiga" é o jeito mais rápido de controlar um dos seres mais poderosos do sonhar. Eles são a personificação daquele ditado: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Que paradoxo sensacional! E em contraste total com essa nobreza de salão e paixão, as fontes apresentam a Casa Essen, os nobres selvagens. A inspiração aqui é claramente nórdica, viking, né? Eles renegam os castelos, as cortes, para viver em comunhão com a natureza. Cada membro tem um espírito animal que guia as ações dele. E o fascinante aqui é como essa conexão com o selvagem define eles. A vantagem deles é literal, eles conseguem se comunicar com animais. Mas essa ligação profunda com a natureza tem um custo altíssimo. Ela enfraquece a conexão deles com o lado humano. E em Changeling, o lado humano é a fonte de energia mágica, o glamour. Por causa disso, eles não conseguem gerar a própria magia. Ué, então como eles sobrevivem? Eles se tornam uma espécie de vampiros emocionais. Eles precisam se alimentar do glamour, da criatividade, dos sonhos de outros seres, principalmente dos humanos. Isso cria uma dinâmica super complexa. Eles são os protetores do selvagem, mas ao mesmo tempo são parasitas dos sonhadores. E para justificar isso, eles têm uma mitologia própria. Acreditam que foram exilados de Arcádia, o paraíso perdido, para lutar aqui na Terra contra gigantes míticos, os Jotuns, numa guerra que não tem fim. Isso coloca eles numa posição de isolamento, então. Eles não se encaixam nem no mundo humano, do qual eles precisam se alimentar, nem na sociedade dos Changelings, que eles enxergam como decadente.
É uma nobreza de exilados. Exato. Eles são puros, são poderosos, mas são fundamentalmente sozinhos. Uma casa nobre que não tem um verdadeiro lar. E, nossa, falando em lares perdidos e tragédia, acho que nenhuma casa exemplifica isso melhor do que a casa Dougal. A história deles é de cortar o coração. As fontes dizem que eles não ganharam a nobreza com a espada, como a maioria, mas com a cura. Eram os maiores curandeiros do reino. E foi justamente essa virtude que os condenou. Durante o Despedaçar, que foi um evento cataclísmico que separou um mundo mágico do nosso, a Casa Dougal tomou uma decisão heróica. Eles ficaram para trás, usando seus poderes para manter um portal aberto para que as outras casas pudessem fugir para a segurança de Arcádia. Um sacrifício nobre. Que foi recompensado com traição. Assim que o último nobre passou, o portal foi fechado do outro lado, abandonaram a Casa Dougal na Terra, à mercê de um mundo que se tornava cada vez mais cético, sem magia. Esse ato gerou um rancor, um desejo de vingança que, assim, envenenou a alma da casa para sempre. Caramba! E como eles vivem com isso hoje em dia? Eles mantêm a fachada. A tradição de hospitalidade da Casa Dougal é sagrada. Eles nunca podem recusar abrigo a ninguém, nem mesmo a um descendente de quem os traiu. Mas o conhecimento deles de ervas, que antes era só para curar, agora também serve para criar os venenos mais sutis que existem. Se um convidado quebra a menor regra de etiqueta na casa deles, ele não sai de lá vivo. Ele adoece dias depois, de um jeito que nenhum médico mortal consegue explicar. Isso é sinistro. Imagina a tensão de viver sob o teto deles. Você é acolhido com um sorriso, mas sabe que um passo em falso pode ser o seu último. É uma hospitalidade que vigia, que julga, que dilema psicológico profundo. E essa regra de nunca recusar abrigo é a prisão deles. Um inimigo mortal pode bater na porta, ferido, e eles são obrigados a tratar essa pessoa, sabendo que, no dia seguinte, ela vai tentar matá-los de novo. É uma tortura que eles se impõem a gerações. É impressionante a profundidade disso, não é? Para mergulhar num universo como esse, com tantas camadas de história, de psicologia, de estratégia, é preciso ter uma mente que realmente goste de desvendar sistemas complexos, de achar padrões no caos. Sem dúvida. É um perfil que valoriza o conhecimento, a lógica aplicada num contexto criativo e a leitura atenta, né? Não por acaso quem se envolve com esse tipo de entretenimento geralmente tem uma capacidade de concentração e de raciocínio muito apurada. É um exercício mental constante. É verdade. E pensando bem, esse perfil de gente criativa, inteligente e envolvida com leitura combina muito com o tipo de dedicação necessária para desafios acadêmicos e profissionais sérios. Dominar as regras de um RPG complexo exige o mesmo foco que dominar o conteúdo para um vestibular, um concurso público, a prova da OAB ou até a residência médica. É a mesma habilidade, né? De absorver e aplicar um sistema complexo. Se você é estudante e se identifica com esse desafio de se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. Bom, voltando aqui para os nossos nobres e seus segredos. E, falando em segredos, a transição para a Casa Yulod é quase obrigatória. Eles são descritos como os mestres da espionagem, os guardiões dos segredos. O mais irônico é que eles pertencem à corte Seelie, a corte da honra. É a hipocrisia na sua forma mais elegante. A Casa Yulod opera num ciclo de poder muito claro. Eles descobrem os segredos sujos de outras casas, usam esses segredos para chantagear e obter poder mágico, e aí usam esse poder para descobrir mais segredos ainda. São os informantes e conselheiros que todo mundo odeia, mas que todo mundo precisa. Mas qual é o preço que eles pagam? Toda casa parece ter um. A compulsão. A fraqueza deles é que um membro da Casa Yulod é fisicamente incapaz de resistir à oportunidade de desvendar um mistério. Eles arriscam a vida, a honra, a segurança da própria casa para saber algo que não deveriam saber.
A curiosidade não só matou o gato, ela é a força que pode destruir a casa Eluned por dentro. Eles são viciados em conhecimento proibido. Ah, então eles são vulneráveis de um jeito parecido com a Casa Fiona. Você não manipula eles com um desafio, mas com um enigma, um cofre trancado, um diário perdido. O poder deles é a isca para a própria armadilha. Perfeitamente colocado. Agora, se a Casa Eluned é a sombra da corte Cili, a Casa Aulun se orgulha de ser o cérebro da corte Ancili. Eles são os mestres da estratégia, da política, da manipulação. Uma abordagem puramente maquiavélica. Os fins justificam os meios, sempre. Mas as fontes dizem que, apesar de serem vistos como mentirosos, eles são administradores incrivelmente competentes. Onde eles governam, as coisas funcionam. E essa é a grande defesa deles. Podem não gostar dos nossos métodos, mas olhem os resultados. Eles são a personificação da eficiência fria. No jogo, a vantagem deles é que nunca sofrem uma falha crítica em testes sociais de manipulação ou de política. Eles podem até não convencer, mas nunca cometem uma gafe desastrosa. O defeito deles, porém, é quase cômico e revela tudo sobre a personalidade da casa. E qual é? Eles são péssimos perdedores. Um membro da Casa Aulun precisa ter a última palavra numa discussão. Se ele não tiver, sofre penalidades, fica enfraquecido, até conseguir se impor de alguma forma. Imagina o potencial para o desastre. Um general Aulun que pode arriscar uma guerra inteira só para não admitir que estava errado sobre um detalhe trivial num mapa. O ego deles é a ruína deles. Cara, aqui a coisa fica interessante de verdade. Porque até agora a gente viu casas que estão profundamente enraizadas nessas disputas de poder. Mas a última casa da nossa análise de hoje, a Casa Scathach, parece estar à parte de tudo isso. Eles são descritos como cavaleiros errantes, os vigilantes. A história deles é a de guardiões que foram trancados do lado de fora do portão. A função original da Casa Scathach era patrulhar as fronteiras de Arcádia, mas do lado de fora. Por causa disso, quando o despedaçar aconteceu e os portões se fecharam, eles ficaram exilados, sem poder voltar para casa. Ah, então eles são como a Casa Dougal, exilados na Terra, mas por um motivo diferente. Não por traição, mas por dever. Exatamente. E isso moldou a identidade deles. Se tornaram figuras solitárias, que evitam a política das cortes, que eles veem como algo fútil. Eles se focam em ações diretas, em proteger os mais fracos, numa honra pessoal muito estrita. As outras casas os respeitam como guerreiros, mas, no fundo, os veem como simplórios que não entendem o grande jogo. Eles são usados, então? Constantemente. São tratados como mercenários de luxo. Quando as outras casas precisam de um problema resolvido de forma silenciosa e eficiente, elas contratam Scathach. A grande força deles é em combate e furtividade, mas a fraqueza é essa percepção social. Eles são os protetores, mas são vistos só como a espada de Aulgel. A maior tragédia deles é serem nobres, que ninguém trata como nobres de verdade. Então, o que tudo isso significa? No fim dessa análise, fica claro que a estrutura de poder em Changeling revela uma verdade fundamental. A nobreza aqui não é definida pelo poder que você exerce, mas pelas falhas trágicas que você é forçado a carregar. Cada casa é, em essência, uma prisão dourada construída a partir da sua maior virtude. É uma ótima síntese. A paixão da Fiona leva à manipulação. A pureza selvagem da Erecino leva ao parasitismo. A cura da Dougal se corrompe em vingança. A busca por conhecimento da Eluned vira uma compulsão. A eficiência da Aulun é minada pelo ego. E o dever da Scathach os transformam em párias. E vale lembrar que essa foi só a primeira parte, né? As fontes indicam que tem mais casas, cada uma com sua própria tragédia particular. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Se esses seres, que nasceram da matéria dos sonhos, estão tão presos a falhas profundamente humanas como vingança, orgulho e paranoia, talvez a linha que separa o sonho da dura realidade seja muito mais frágil do que a gente imagina. E escapar dela seja impossível não importa o quão mágico você seja.